Você já sentiu fome, mesmo depois de comer? Já sentiu que o problema não é o que você come, mas o controle? Que a comida parece chamar você, mesmo quando você não quer? E enquanto isso, o mundo diz que é falta de força de vontade. Mas, e se o problema não fosse você? E se fosse hormonal? Por que algumas pessoas sentem fome o tempo todo e outras não? GLP-1 não é moda, não é milagre, é um hormônio. E entender ele muda tudo. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você já tentou de tudo: dieta, força de vontade, controle. E mesmo assim, a fome volta. Então, antes de qualquer julgamento, eu quero que você entenda uma coisa: o apetite não é só psicológico, ele também é hormonal. E o GLP-1 é um dos principais reguladores disso. GLP-1 significa Glucagon-like Peptide 1. É um hormônio produzido principalmente no intestino e ele é liberado quando você se alimenta. E a função principal dele é avisar o corpo que já chega. A mensagem que ele tem que mandar para o cérebro é falar que já está bom, reduzindo o seu apetite. Ele atua também no estômago, retardando o esvaziamento gástrico. Ele atua também no pâncreas, aumentando a produção, estimulando a produção de insulina, fazendo com que você consiga diminuir a glicose no sangue. Agora vem uma das partes mais importantes desse vídeo. Muitas pessoas ainda têm e têm intensamente muitos estímulos de dopamina diário. Comem rápido, comem muito ultraprocessados e dormem muito mal. Tudo isso prejudica a forma natural da produção do GLP-1. O corpo até tenta produzir, mas o cérebro não responde. Mas o que é o tal do GLP-1? Por que tanta gente tem esse tal de GLP-1 baixo? Onde entram os medicamentos sem hype. Os medicamentos análogos ao GLP-1 surgiram para minimizar esses hormônios. Eles não criam esse tal de GLP-1. Eles imitam esse hormônio. Com isso, reduzem o apetite, melhoram a saciedade, reduzem o índice glicêmico e controlam a sua glicemia. Um alerta muito importante. Dá uma pausa agora e preste atenção. Eles não são para todo mundo. E eles não fazem milagres. Benefícios reais do GLP-1 sem promessas. Redução do apetite, melhora no controle glicêmico, auxilia no emagrecimento e redução da compulsão alimentar. Agora, o que ninguém fala para você é náusea, constipação e até mesmo perda de massa muscular se não houver uma estratégia muito específica nutricional para você. E o principal disso tudo é que se você não muda o seu comportamento, o peso pode voltar em dobro. O GLP-1 não substitui os hábitos. O GLP-1 não ensina a comer de verdade. Ele não te ensina a melhorar as suas emoções. Ela não é uma ferramenta e não é uma identidade, mas algumas suplementações combinadas com bons hábitos alimentares e hábitos de atividade física pode mudar a sua rotina de uma vez por todas. Veja os 7 suplementos que associados ao aumento do GLP-1 reduzindo o seu apetite. O primeiro suplemento é a berberina. Ela é um dos mais falados, mais estudados cientificamente falando do efeito dele a favor do GLP-1, melhorando o metabolismo da glicose, aumentando a secreção, ou seja, a produção de GLP-1, facilitando a redução da glicose por completo do seu corpo. O segundo suplemento são os probióticos. O uso e aplicabilidade das bactérias boas no nosso intestino facilita, melhorando a saúde intestinal, facilitando a secreção de GLP-1. Com isso, melhora a sua microbiota por completo. O terceiro suplemento são as fibras prebióticas. As fibras prebióticas como psyllium, inulina, farelo de aveia, elas aumentam a produção de bactérias boas. E essas bactérias boas que aumentam a produção de ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta, o que eles fazem? São sinalizadores criadores do GLP-1. O quarto suplemento é o ômega 3.
Ele é clichê, mas ele faz muito efeito no nosso corpo, principalmente aumentando a produção natural. Ele ativa a produção natural de GLP-1, fazendo e favorecendo as reações metabólicas completas do nosso corpo. O quinto suplemento é a curcumina, a cúrcuma longa. Ela tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório perfeito, ajudando na saúde intestinal, sendo assim, aumenta a liberação de hormônios. E onde produz hormônios? No intestino, sendo um deles o GLP-1. O sexto suplemento é o ginseng ou ervas amargas, como dente de leão, carqueja amarga, cardo mariano. Alguns estudos preliminares sugerem, ainda tem que ser mais estudado um pouco, que eles estimulam também lá no intestino a produção do GLP-1. O sétimo e um dos mais importantes são as proteínas e os aminoácidos. Esses tem muito estudo já que comprovam que pós-refeição ele estimula ou glutamina, ou whey, ou até mesmo os aminoácidos, que é a 9, que é os 9 aminoácidos juntos ali, eles estimulam também a produção do GLP-1, funcionando, aumentando a secreção do GLP-1 e também aumentando o estímulo das células L, dos aminoácidos L lá no intestino. Mas lembrando que é o seguinte, para você melhorar na sua saúde por inteiro, você precisa de uma junção. Redução de ultraprocessados, melhora nas atividades físicas, uma alimentação mais saudável, mais limpa, mais com verdura, com mais fruta, com mais aminoácidos, com mais proteínas, um sono mais revigorante, ou seja, uma noite boa de sono e cuidar do seu intestino. Esses são os 4 elementos básicos para você ter uma produção boa de GLP-1. Se você entendeu que não é falta de caráter, que pode ser os hormônios desregulados e a falta de uma vida saudável ativa, então esse vídeo cumpriu o papel dele. Aqui nesse canal você vai encontrar informação sem terrorismo, sem milagres e com responsabilidade. Gostou desse vídeo? Então compartilha com todo mundo que você acredita que pode ter uma vida mais saudável. Segue, curte, compartilha, aperta esse sininho aqui que você vai receber esse vídeo antes de todo mundo. E ó, um beijo no coração de todo mundo.